Tá aparecendo para vocês aí o slide? Bom, então, vamos começando, tá? Pessoal que for chegando. Bom, boa tarde para todo mundo. Hoje a gente vamos começar a nossa terceira aula, tá? Do curso Introdução ao Pensamento Científico. E hoje o tema da nossa aula será o método científico. Então a gente vai discutir aí esse que é considerado, né, talvez um dos grandes pilares da ciência, que diferencia aquilo que é ciência daquilo que não é ciência. Então, vamos começar discutindo sobre o método científico. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Pronto. Ok. Então vamos lá. Primeira coisa, né? A gente estudou até agora, a gente falou um pouquinho sobre o mosaico científico de diferentes épocas, e a gente viu que esse mosaico ele é formado por diversas teorias, né? Então, as diversas teorias que são aceitas de uma determinada época fazem parte do mosaico científico dessa época. A gente viu também que no conhecimento formal, né, nas teorias formais, como por exemplo a matemática, é possível você atingir o conhecimento infalível ou o conhecimento absoluto. Enquanto nas outras ciências, nas chamadas ciências naturais, como por exemplo a física, a química, a biologia, esse conhecimento absoluto ele é inatingível, né? Ou seja, o conhecimento ele é falível. Então a gente vê essas duas diferenças entre a ciência formal e a ciência empírica. Então, embora as teorias da ciência empírica sejam falíveis, a gente sabe que elas são falíveis, mesmo assim a gente ainda acredita que algumas teorias são melhores que outras, tá? Essa é a razão pela qual a gente ensina, por exemplo, relatividade geral, astronomia, física quântica, evolução, teoria da evolução natural. É por isso que a gente ensina essas teorias e não as teorias, por exemplo, que estão no mosaico de Aristóteles, né, no mosaico aristotélico medieval. Mas aí a gente pode se perguntar, né? Se nenhuma teoria empírica pode estar absolutamente certa, ou seja, pode ser absolutamente verdadeira, então por que a gente acha que as nossas teorias atuais, elas são de alguma forma melhores que as teorias do passado, né? Por que a gente acha isso? Como é que a gente decide qual teoria deve entrar no mosaico? E como é que a gente decide qual teoria deve sair do mosaico, ou deve deixar de ser aceita? Antes da gente falar sobre isso, a gente precisa discutir, primeiramente, o conceito de aceitação. O que é que significa aceitar uma teoria no mosaico científico? Então, a gente tem basicamente uma diferença entre aceitação, uso e busca de uma teoria, tá? A aceitação eu vou definir como o seguinte: uma teoria, a gente vai aceitar ela se a gente achar que ela é a melhor descrição possível da realidade, ok? Então, ou do seu objeto de estudo. Se ela for a melhor descrição que a gente considerar possível, então nós vamos aceitá-la. Mas nós podemos também usar uma teoria. Então, uma teoria ela é usável se ela for considerada uma boa ferramenta na prática, tá? Então, essa é a definição de uso de uma teoria. E a gente também tem a busca pela uma teoria. Então, se a gente considerar que uma teoria, mesmo que a gente não aceite ela, mas que uma teoria é boa o suficiente, ou tem potencial suficiente para que a gente pesquise mais sobre ela, então a gente vai buscar essa teoria. A gente vai tentar melhorar ela, a gente vai tentar encontrar, fazer experimentos que comprovem essa teoria para que a gente possa aceitá-la. Ok? Então, existe essa diferença entre aceitação, uso e busca. É possível você aceitar uma teoria, usar uma outra teoria na prática e ainda assim buscar uma terceira teoria. Tá? Então é possível você aceitar uma teoria, usar outra e ainda buscar uma outra, uma terceira. E a gente vê isso claramente se a gente olhar para um mosaico científico de diferentes épocas. Então vamos aqui.
Vamos criar diferenciação entre aceitação, uso e busca, tá? De uma teoria. Atualmente, a gente aceita a relatividade geral como a melhor descrição possível da realidade, a gente aceita a física quântica como a melhor descrição disponível, só que a gente também usa a relatividade geral, né? A gente usa a relatividade geral e a física quântica no nosso dia a dia, por exemplo, nas diversas tecnologias que a gente usa. Então, relatividade geral e física quântica também são usadas na prática. Porém, uma outra teoria que a gente usa é a física clássica. A física clássica, embora a gente não aceite mais ela como a melhor descrição da realidade, a gente ainda pode usar, né? Novamente, o exemplo que eu dei nas últimas aulas. Um engenheiro ele vai utilizar a física clássica para construir prédios, para construir pontes, para construir uma casa. Ok? Mesmo que a gente acredite que ele não é a melhor descrição disponível da realidade. E uma teoria atual que a gente busca é a teoria das supercordas. A gente ainda não aceita que a teoria das supercordas é a melhor descrição da realidade, mas a gente busca sempre melhorar essa teoria e buscar uma comprovação experimental dela. Vamos voltar agora 200 anos atrás, para os anos 1800, né? Então, nos anos 1800, a gente tinha como teoria aceita a física clássica, o que era usado também era a física clássica e o que era buscado também era a física clássica. Então você tinha a física clássica como a melhor descrição disponível da realidade, você usava a física clássica na prática e também você buscava melhorar a física clássica, tá? Ou seja, explicar mais fenômenos com a física clássica. Se a gente voltar mais ainda no tempo, em 1600, a gente vai ver que eram aceitas a filosofia natural aristotélica medieval, ou seja, a física, né, a física aristotélica medieval, a cosmologia aristotélica medieval, isso eram aceitas como a melhor descrição disponível da realidade. A gente vai ver que as teorias usadas eram a astronomia ptolomaica, era utilizada, e a astronomia copernicana também era uma teoria utilizada, embora, novamente, ela não fosse considerada a melhor descrição disponível para a realidade, tá? Da realidade. Mas mesmo assim, como era muito mais fácil você fazer cálculos utilizando a astronomia copernicana, ela ainda era utilizada. E você tinha buscado a astronomia copernicana também e a astronomia de Tycho Brahe, né? Essas duas você buscava melhorar essas teorias para descrever sempre mais fenômenos da realidade. Bom, então, duas teorias, se elas forem incompatíveis, tá? Se uma não for compatível com outra, duas teorias concorrentes, você pode usar ambas as teorias e você pode buscar ambas as teorias, mas você não pode aceitar ambas as teorias. Então, só uma teoria dessas duas, de cada vez, pode entrar no mosaico científico. Ok? Lembre-se que o mosaico são as teorias aceitas. Tá? Então, só uma entra no mosaico, mas você pode utilizar ou você pode buscar melhorar as outras teorias. Tá, e como é que a gente decide qual dessas teorias vai ser aceita? Ou seja, como é que a gente pode decidir qual dessas teorias é a melhor descrição que a gente tem disponível para a realidade? Para fazer isso, a gente precisa de uma avaliação da teoria, né? Precisa avaliar a teoria. Como é que a gente avalia a teoria? Então, você tem uma teoria, que eu estou chamando de teoria 1, e outra teoria, que eu tenho a teoria 2. Como é que eu sei qual teoria é melhor? Eu preciso de alguma coisa, né? Eu preciso de uma evidência. Então, a experiência ela vai me dar a evidência e, utilizando um método de avaliação, eu vou conseguir dizer qual teoria é melhor, se é a teoria 1 ou se é a teoria 2. Tá? Então, o método de avaliação ele vai ser utilizado para determinar qual teoria é melhor à luz das evidências que a gente vai ter disponível a partir da experimentação ou da observação, por exemplo, tá? E como seria esse método de avaliação de teoria? Né? Esse método que vai dizer para a gente qual teoria é melhor que a outra. Esse método, vocês já devem estar um pouquinho familiarizados com ele, né? Mas antes da gente discutir ele, a gente vai discutir um caso histórico onde ele foi aplicado, tá? E aí, a partir desse exemplo histórico, a gente vai discutir algumas características que esse método ele tem. Então, vamos lá. Esse caso histórico foi o seguinte.
Durante os anos de 1844 e 1848, na cidade de Viena, na Áustria, muitas mulheres grávidas que iam para a maternidade e tinham seus filhos, né, logo depois de ter os filhos, no Hospital Geral de Viena, elas acabavam falecendo, muitas mesmo. Então elas adquiriam uma febre chamada febre puerperal. Essa febre era gravíssima e essas mulheres elas estavam morrendo. Na ala 1 desse hospital. Esse hospital ele tinha duas alas, a ala 1 e a ala 2. Enquanto na ala 1... Bom, então, vamos continuar, tá? Então, esse hospital ele tinha duas alas. Né? A maternidade do Hospital Geral tinha duas alas, a ala 1 e a ala 2. Na ala 1, o número de mulheres que morriam logo após o parto, né, cometidas dessa febre puerperal, era muito maior do que na ala 2. Então, na ala 1, cerca de 11% das grávidas morriam depois do parto. Enquanto na ala 2, somente 2,5% das mulheres morriam após o parto. E aí, ficou-se uma dúvida muito grande, né, um enigma muito grande de por que isso acontecia. Por que isso estava acontecendo? E, nesse momento, um médico húngaro chamado Ignaz Semmelweis, ele se dispôs a resolver o enigma, né, resolver esse problema. Então, o que é que o Semmelweis começou a fazer? Ele, junto com os outros médicos da instituição, começaram a levantar hipóteses que podiam explicar o que estava acontecendo. E aí, tentaram depois ver a validade dessas hipóteses. Então, por exemplo, uma das hipóteses que foi levantada, uma das primeiras, é que essas mortes incomuns, né, dessas mulheres, elas aconteciam por causa de uma coisa que eles chamavam de mudanças cósmico-telúrico-atmosféricas. O que era isso? Era basicamente alguma nuvem, né, sei lá de onde vinha essa nuvem, mas que essa nuvem trazia essa doença e contaminava essas mulheres. Só que aí essa teoria foi logo descartada, né, porque isso não explicava por que estava acontecendo só na ala 1, enquanto não acontecia na ala 2. Uma coisa que eu esqueci de falar, e que vai ser importante mais na frente, é que na ala 1, a única diferença que você tinha entre essas alas é que na ala 1, quem realizava os partos eram os médicos e os estudantes de medicina. Enquanto que na ala 2, quem estava realizando os partos eram as parteiras ou as enfermeiras. Tá? Mas o procedimento do parto em si não tinha diferença. A única diferença é quem estava realizando o parto. Outra hipótese que surgiu, né? Será que é uma epidemia de cólera? Mas também isso não explicava o porquê de só a ala 1 ser afetada e a ala 2 não. Será que isso é um excesso de pessoas durante o parto? Muita gente lá durante o parto? Também não, até porque na ala 2 às vezes tinha mais pessoas do que na ala 1. Será que é alguma coisa de dieta, algum problema de dieta, algum cuidado específico com os pacientes? Também não, porque os cuidados e a dieta eram semelhantes nas duas alas. Será que há algum exame grosseiro que era feito pelos estudantes de medicina? Eles concluíram também não, porque os exames que eram feitos antes do parto pelo estudante de medicina não eram muito diferentes, por exemplo, do que as parteiras e do que as enfermeiras faziam. Será que é a presença de um padre que estava assustando as pacientes, né? Porque como você começou a ter muitos casos de mulheres enfermas, né, na ala 1, então o padre ia muitas vezes dar extremunção para as mulheres. E aí, como as outras mulheres começavam a ver muito esse padre, acreditava-se que elas pudessem estar ficando assustadas com isso. Mas aí o Semmelweis, ele conversou com o padre, pediu para o padre fazer outro caminho, né, para as grávidas não verem ele, mas mesmo assim, as mulheres continuaram a morrer, na mesma proporção. Será que não podia ser a posição das grávidas durante o parto? O Semmelweis, ele observou que na ala 2, geralmente as mulheres eram colocadas de lado para fazer o parto. Só que aí ele repetiu esse procedimento na ala 1 e não mudou nada. As mulheres continuaram morrendo. E aí ficou esse dilema, né? O que é que pode estar causando essa mortandade tão alta na ala 1, diferentemente da ala 2? E aí, o Semmelweis ele começou a observar algumas coisas mais atentamente e algumas das coisas que ele observou, alguns fatos interessantes que ele observou foram os seguintes. Quando a mulher
entrava em trabalho de parto antes de chegar ao hospital, né? Então a mulher começava a entrar em trabalho de parto, só que não dava tempo dela chegar ao hospital. Ela acabava tendo a criança no meio da rua. O parto era realizado no meio da rua. Nesses casos, as mulheres eram menos acometidas pela febre puerperal do que aquelas que conseguiam chegar no hospital na ala 1. Outra coisa que ele observou, na ala 1, os médicos atendiam as pacientes depois de darem aulas de anatomia. E nessas aulas de anatomia, o que é que eles faziam? Eles estavam abrindo os cadáveres, né? Manuseando os cadáveres. E outra coisa, outra informação, e essa informação foi crucial, né, para o Semmelweis chegar à solução do problema, foi que ele ficou sabendo que um dos médicos que trabalhava nesse hospital, durante uma aula lá de anatomia, ele levou um corte com bisturi. E quando ele levou o corte com bisturi, esse corte infeccionou, o médico adquiriu uma febre puerperal também, muito parecida, com sintomas muito parecidos com o que as grávidas tinham, e faleceu. E aí, então, o Semmelweis percebeu também que, mesmo depois que os médicos mexiam nos cadáveres, eles não estavam lavando as mãos muito bem antes de fazerem os partos. Com isso, com essas informações, aí ele acreditava ter chegado à solução do enigma. Qual foi a hipótese final, né, a hipótese que o Semmelweis levantou para explicar esse fato tão estranho das mulheres estarem morrendo mais numa aula do que na outra? Ele chegou à conclusão de que ele, os seus colegas e os estudantes é que vinham transmitindo essa doença para as mulheres. Na verdade, ele chamou o material que era transmitido de matéria cadavérica, né, infecciosa, para as grávidas, porque os médicos não lavavam muito bem as mãos. Como as parteiras e enfermeiras não tinham um contato, né, com os cadáveres, então não tinha como elas transmitirem. Então foi essa explicação que o Semmelweis chegou. E aí ele precisava testar a hipótese dele, né? Então o que é que ele fez? Ele pediu para que os médicos, os estudantes, né, que fizessem a aula de anatomia, lavassem bem as mãos com uma solução de cal clorada antes de examinar as grávidas. Então, antes de examinar, depois da aula de anatomia, os médicos começaram a lavar bem as mãos com essa solução. E o que é que ele observou? Que imediatamente o número de mortes na ala 1 começou a cair. Ok? Então, o que é que o Semmelweis fez, na realidade, né? Ele utilizou o método científico. Como é que a gente sabe que ele utilizou um método científico? Quais as características do que ele fez, né? Que elementos teve esse procedimento dele que fazem a gente concluir que ele realmente utilizou o método científico. Então vamos ver quais são esses elementos. Primeiro, ele levantou uma hipótese, né? A hipótese dele foi que a febre puerperal era causada por contaminação com material infectado. Depois ele realizou um teste, ou seja, qual foi o teste? Os médicos deveriam lavar as mãos com uma solução de sal clorada. E por fim, após realizar os testes, ele chegou na validação da hipótese. Ou seja, ele realmente comprovou que o número de mortes por febre puerperal diminuía se os médicos lavassem as mãos. Então, a hipótese inicial dele, que eram os médicos que estavam passando isso para as pacientes, estava correta. Então, isso é o que a gente acostumou a pensar, a chamar, né, aliás, de método científico, né? Então, esse método científico é o que a gente aprende muitas vezes no ensino médio, ou mesmo no ensino fundamental, né? E a gente também, dependendo do curso que a gente faça, né? Claro, a gente também vê muito esse método científico aplicado no ensino superior. Tá? Então, resumidamente, o que é o método científico que a gente aprende na escola? Que a gente deve reunir os fatos relevantes, né, primeiro, gerar hipóteses para tentar explicar esses fatos, e aí depois testar essas hipóteses, geralmente realizando experimentos ou observações, né, que vão confirmar ou não confirmar ou desconfirmar
nossas hipóteses, tá? Então, esse é o método científico que a gente aprendeu. Até aqui tudo bem? Beleza. Mas, como você já deve ter percebido, nada nesse curso é tão simples, né? Então, mesmo esse método que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, ele tem alguns problemas que muitas vezes, quando a gente aprende, esses problemas não são falados para a gente. Ok? Então, vamos analisar agora alguns problemas que o método científico ele traz consigo. Primeira coisa, o método científico ele utiliza dois tipos de raciocínio, como eu falei para vocês, que é o raciocínio de confirmação e o raciocínio de desconfirmação. Então, se você tem uma hipótese, você pode confirmar essa hipótese ou você pode desconfirmar essa hipótese utilizando o método científico. E tanto o raciocínio de confirmação quanto o raciocínio de desconfirmação, eles utilizam dois tipos de raciocínios, chamado raciocínio indutivo e raciocínio dedutivo. O que é o raciocínio indutivo? A gente já falou um pouquinho dele na última aula, lembra? Se você observa vários cisnes individuais e vê que todos os cisnes que você observa é branco, por indução, né, você conclui que todos os cisnes são brancos. Mas a gente pode dizer ainda, ou como é que eu vou falar? Escolher uma forma melhor de falar sobre o método indutivo, tá? Uma outra forma de falar sobre ele. Então vamos imaginar um exemplo para a gente ver uma outra forma de você ver o método, o raciocínio, aliás, indutivo. Vou imaginar o seguinte exemplo. Então, imagine que tem um time de futebol, tá? Da sua cidade, e esse time de futebol ele nunca venceu o campeonato estadual. E ainda mais que isso, nas poucas vezes que ele conseguiu participar do torneio, né, ele nunca sequer conseguiu passar nem da primeira fase da competição. Então você tem um time de futebol da sua cidade nunca venceu o torneio estadual, e quando ele conseguiu participar do torneio, ele não passou nem da primeira fase. Essa é a primeira informação que a gente tem. Outra coisa que a gente sabe, o time de física, né, do Interclasse, certo? Outra coisa que a gente sabe, a equipe desse ano ela não é muito diferente da equipe dos outros anos, tá? E o torneio também não teve nenhuma grande mudança. O que a gente é levado a concluir? Diante desses fatos, é extremamente improvável que a equipe vença o torneio este ano. Vocês concordam com isso? Bom, se a equipe nunca venceu o torneio, nunca passou nem na primeira fase, a equipe desse ano é igual às outras equipes. Logo, a chance da equipe desse ano ganhar é muito pequena. Né? Então, esse é o raciocínio indutivo. Né? Dadas as premissas do argumento, a conclusão ela é muito provável. Só que note o seguinte, mesmo assim, mesmo sendo muito improvável, é possível que o time consiga vencer o torneio. É improvável? Muito improvável, mas é possível. Então, outra característica do raciocínio indutivo é que mesmo que todas as premissas sejam verdadeiras, a conclusão ela pode estar errada, tá? Aqui um resumo do raciocínio indutivo, né? Dadas as premissas do argumento, a conclusão é muito provável, mas mesmo que todas as premissas sejam verdadeiras, ainda é possível que a conclusão esteja errada. Então, esse é o raciocínio indutivo. O outro tipo de raciocínio é o raciocínio dedutivo. Como é que funciona o raciocínio dedutivo? Vamos imaginar aqui outro exemplo para ficar claro. Então, a primeira informação que a gente tem é a seguinte: o homem que estava no apartamento de Ana naquela noite matou Ana. Essa é a nossa primeira informação. O comandante Silva foi o único que esteve no apartamento de Ana naquela noite. Qual é a conclusão que a gente pode chegar a partir dessas premissas? Que o comandante Silva matou Ana. Né? Logicamente. Então, a principal característica de um argumento dedutivo é que, se as premissas forem verdadeiras, elas garantem que a conclusão seja verdadeira. Tá?
Então, vamos ver a diferença aqui entre raciocínio indutivo e raciocínio dedutivo. No raciocínio indutivo, dadas as premissas do argumento, ou seja, a partir das premissas, a conclusão é muito provável. Só que, mesmo que as premissas sejam verdadeiras, ainda existe a possibilidade que a conclusão, no final das contas, ela esteja errada. Isso é o raciocínio indutivo. Raciocínio dedutivo. Se todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão também deve ser verdadeira. Ok? Ficou clara essa diferença aí entre raciocínio indutivo e raciocínio dedutivo? Beleza. Continuando, tá? O raciocínio de confirmação, lembra que a confirmação que eu falei, né? Você tem uma hipótese, você quer testar a sua hipótese. Se você confirmar a sua hipótese, então você vai utilizar um raciocínio de confirmação para confirmá-la. Para desconfirmar, você vai utilizar um raciocínio de desconfirmação. Então, a gente falou na primeira aula, né, sobre a teoria da relatividade geral de Einstein, né? A ideia de que se você tiver um corpo com muita massa, esse corpo vai ter uma alta gravidade, né? Ou seja, ele vai deformar o espaço ao redor dele, o espaço-tempo ao redor dele. Então, o Einstein propôs essa teoria há mais de 100 anos atrás, e o que a teoria previa é que existiria um efeito mensurável, né? Ou seja, o fato, por exemplo, de o Sol ter muita massa faria com que ele desviasse a luz de uma estrela que passasse próxima dele. Isso poderia ser medido, por exemplo, durante um eclipse solar, né? Então, como é que funciona essa medição? Durante o eclipse, do eclipse solar, você tira uma foto do céu e você vai conseguir enxergar as estrelas próximas ao Sol, porque você vai estar durante o eclipse, né? Então vai estar tudo escuro. Quando for à noite, você vai apontar sua câmera, seu telescópio, né, para o mesmo lugar onde o Sol estava antes. Você vai apontar o mesmo lugar para o lugar, você vai apontar o telescópio para o mesmo lugar onde essas estrelas estão e tirar outra foto. Quando você sobrepor as duas fotos, se o Einstein estivesse certo, você ia notar uma pequena diferença na posição das estrelas. Essa diferença seria causada justamente por conta do efeito da influência da gravidade do Sol no espaço ao seu redor. Curvaria o espaço, portanto a luz seria desviada. E de fato esse efeito ele foi observado, né? As previsões da teoria de Einstein estavam corretas. O experimento foi realizado, inclusive uma das partes do experimento foi realizada em Sobral, no Ceará, e os resultados ajudaram a confirmar a teoria da relatividade de Einstein. Então, como é que funciona um raciocínio de confirmação? Vamos dizer que a gente tem uma hipótese, essa hipótese eu vou chamar ela de H, e essa hipótese, se ela estiver certa, né, a gente vai observar o que eu vou chamar de O, o fenômeno O. Então, se a hipótese estiver certa, a gente vai observar o fenômeno O. O, então, representa as observações que são previstas pela hipótese H. Ok? Então, o raciocínio de confirmação ele é mais ou menos desse tipo aqui. Ó. Se a hipótese estiver certa, né, se H estiver certo, então eu observo O. Se eu observo O, então, provavelmente, H está certo. Ok? Raciocínio de confirmação. Existe também o raciocínio de desconfirmação, que é quando você utiliza os resultados, né, da sua observação para desconfirmar uma hipótese. Então, no final dos anos 80, por exemplo, né, dois cientistas ficaram muito famosos quando eles disseram que eles tinham descoberto como fazer a fusão a frio. Fusão, simplificando, tá, basicamente é quando você pega dois núcleos atômicos e consegue unir esses núcleos. Tá? A fusão já é um fenômeno bastante conhecido da física, mas a fusão a altas temperaturas. A fusão a baixas temperaturas, a fusão a frio, acreditava-se até então que ela era impossível. Então, se a teoria de fusão a frio deles estivesse correta, era de se esperar que você tivesse um grande número de nêutrons sendo emitidos durante o processo.
Então, o que é que aconteceu? Esse número de nêutrons, quando foi observado, né, na verdade, ele foi muito abaixo do que aquilo que era predito pela teoria da fusão a frio. Então, nesse caso, o fato do número de nêutrons adequado não ter sido detectado foi utilizado como para desconfirmar a teoria, tá? Teoria da fusão a frio. Então, como é que funciona o esquema de um raciocínio de desconfirmação? Então, se a gente tiver uma hipótese, e essa hipótese, ela levar a gente a crer que a gente deve ter observações O, então, a gente fala o seguinte, se a hipótese estiver certa, então eu devo ter observações do tipo O. Devo realizar observações do tipo O. Se eu não consigo observar isso, que a hipótese previu, então a hipótese está errada. Certo? Raciocínio de desconfirmação. Os raciocínios de confirmação e desconfirmação estão relacionados com o raciocínio indutivo e com o raciocínio dedutivo. O raciocínio de confirmação ele é um tipo de raciocínio indutivo, enquanto o raciocínio de desconfirmação ele é um tipo de raciocínio dedutivo. Tá? Então, o raciocínio de confirmação ele pode fornecer suporte para uma teoria. Então, ele pode fortalecer, digamos assim, uma teoria. Ok? Só que como ele é um raciocínio indutivo, lembre-se o que é um raciocínio indutivo, né? Partindo das premissas, provavelmente o resultado é verdadeiro, se as premissas forem verdadeiras. Então, não importa quantas confirmações você tiver da sua teoria. Mesmo assim, ela sempre pode estar equivocada. Tá? Raciocínio de confirmação. O raciocínio de desconfirmação, ele é um raciocínio dedutivo. Então, ele pode fornecer um suporte para a gente mostrar que uma teoria está errada. Lembre-se o que é um raciocínio dedutivo, né? Partindo de premissas verdadeiras, a minha conclusão é necessariamente verdadeira. Então, será que a gente pode concluir aqui, né? Que se não é possível provar que uma teoria está correta, será que é pelo menos possível utilizar a desconfirmação e provar que uma teoria está errada? O que é que vocês acham? Então, só para deixar mais claro, tá? O raciocínio indutivo, ele não nos dá certeza de que aquela afirmação final é verdadeira, mas apenas que ela é provavelmente verdadeira. O raciocínio dedutivo, partindo de afirmações verdadeiras, ele necessariamente chega a uma conclusão verdadeira. Então, será que se eu usar a desconfirmação é mais útil do que usar a confirmação, né? Ou seja, será que é mais fácil eu conseguir mostrar com certeza que uma teoria está errada do que eu mostrar que ela está certa? Vamos analisar um pouquinho mais a fundo o raciocínio de desconfirmação, tá? Então, imagine agora que você está lá na aula de física experimental. Então, você está na aula de física experimental e seu professor de física experimental, ele lhe dá um experimento para fazer. Qual é o experimento para fazer? Ele lhe dá um copo com água, ou um recipiente com água, né? E ele pede para você descobrir qual é o ponto de ebulição da água. Ok? Ou seja, qual é a temperatura que a água começa a ferver. Ok? Então você vai fazer o experimento para tentar descobrir isso aí. Só que digamos que seu professor por um instante sai da sala. Aí você vai lá, né, muito malandramente, pega o livro texto, pega lá o livro do Halliday e pesquisa lá e vê qual é o ponto de ebulição da água. E você descobre que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então você já sabe que quando você realizar o experimento, o resultado do seu experimento deve ser 100 graus Celsius. E aí você vai lá, todo confiante, né? Pega o seu termômetro. Vamos admitir aqui, tá, que não existe erro experimental, ok? Então estou deixando de levar em consideração o erro experimental. Então você começa a aquecer a água, né, e coloca lá o termômetro dentro para medir a temperatura da água. Então a temperatura começa a medir, a aumentar, né? O termômetro começa a marcar até que o termômetro, quando a água começa a
ferver, né? Chega no ponto de ebulição, o termômetro está marcando 98 graus Celsius. Então, infelizmente, você verificou que, diferentemente do que o livro estava dizendo, né? O seu experimento estava mostrando que o ponto de fervura, que era para ser, que era para ser 100 graus Celsius, estava em 98 graus Celsius. E aí você tem um certo problema, né? Mas vamos usar então um raciocínio de desconfirmação nesse problema para a gente resolver ele. Então, segundo o raciocínio de desconfirmação, se a hipótese H estiver certa, então eu devo observar alguma coisa do tipo O. Se eu não observo essa coisa do tipo O, então a hipótese está errada. Concorda? No nosso caso aqui desse experimento, o que a gente teria? Se a amostra do copo é água, eu devo observar a amostra fervendo a 100 graus Celsius. Essa é a nossa hipótese. A hipótese e a observação que deve vir dela. Né? Então a hipótese é: a amostra é água. Essa é a hipótese. Se ela é água, eu devo observar ela fervendo a 100 graus Celsius. Eu faço o experimento e eu não observo a amostra fervendo a 100 graus Celsius, portanto, utilizando o raciocínio de desconfirmação, o raciocínio dedutivo, a amostra não é de água. Certo? Entenderam a aplicação do raciocínio de desconfirmação? Pronto. Nesse caso, então, o que é que você deve fazer? Você vai concluir que o professor estava enganado e que o copo não contém água. Será que foi isso que aconteceu? Será que o professor se enganou? E se for água do IF, então, aí dá problema, né? Mas vamos lá. O que é que a gente faz nesse caso, né? A gente deve abandonar a teoria, aliás, a gente deve abandonar a nossa hipótese? Não necessariamente, ok? Na verdade, a gente deve mudar um pouco o nosso raciocínio de desconfirmação. Como é que esse raciocínio de desconfirmação, então, como é que ele deve ficar? Então, o novo raciocínio de desconfirmação será assim, ó. Se a hipótese estiver certa, e se eu tiver A1, A2, A3 e AN, o que é A1, A2 e A3 e AN? São coisas chamadas de hipóteses auxiliares, tá? Então, se a minha hipótese principal está correta e as minhas hipóteses auxiliares também estão corretas, então eu devo observar O. Se eu não observo O, então o que é que pode ter acontecido? Ou a minha hipótese principal está errada, ou a minha hipótese auxiliar 1 está errada, ou a hipótese auxiliar 2 está errada, ou a hipótese auxiliar 3 está errada, e assim sucessivamente. Ok? No nosso caso, como é que ficaria isso então? Ficaria mais ou menos assim. Ó. Se a amostra no copo é água, isso é a hipótese principal. Aí tem as hipóteses auxiliares. E o termômetro está funcionando corretamente. E a amostra não está contaminada. E a pressão do ar no laboratório é normal. E etc, etc, etc. Aí vem a observação. Então eu deveria observar a amostra fervendo a 100 graus Celsius. Mas se eu não observo a amostra fervendo a 100 graus Celsius, qual pode ser a explicação? Portanto, a amostra do copo não é água, ou meu termômetro pode não estar funcionando corretamente, ou a amostra foi contaminada, ou a pressão do ar no laboratório é incomum, ou etc, etc, etc. Tá? Então, em qualquer situação em que a gente tem uma hipótese que faz uma previsão e essa previsão está incorreta, não quer dizer que a hipótese em si esteja incorreta. O que pode estar acontecendo é que as hipóteses auxiliares é que estejam incorretas. Uma das hipóteses auxiliares ou mais de uma das hipóteses auxiliares. Ok? No nosso caso lá do Semmelweis, né? Das grávidas que estavam ficando doentes. Então, só lembrando, para testar a hipótese dele, o que é que o médico fez? Ele ordenou que os outros médicos lavassem as mãos. Mas ele ordenou que eles lavassem as mãos com uma solução de sal clorada, tá? Antes de examinar as grávidas. Se fosse água e sabão, não dava certo. Tinha que ser essa solução de sal clorado. Bom, então, na verdade, o raciocínio do Semmelweis, ele foi mais ou menos assim. Você tem uma hipótese principal. Qual é a hipótese principal?
A febre puerperal é causada por contaminação com material infectado. Essa é a hipótese principal. E você tem a hipótese auxiliar. Qual era a hipótese auxiliar? Uma solução de sal clorada destrói o material infectado. E aí, se você utiliza, partindo dessas duas hipóteses, da principal e da auxiliar, você deve ter a observação, né, que é que se os médicos lavarem as mãos, as mulheres devem parar de morrer. Se os médicos lavarem as mãos com a solução de sal clorado. E aí você tem um resultado do seu experimento. Por exemplo, se a hipótese auxiliar dele ali fosse que em vez de lavar as mãos com sal clorado, eles lavassem as mãos com sabão, água e sabão, isso destruiria o material infectado, no final das contas isso ia dar um erro, né? As mulheres iam continuar morrendo. Mas não ia continuar morrendo porque a hipótese principal estava errada. Elas iam, o que na verdade estaria errado seria a hipótese auxiliar, tá? Então sempre é possível que ao invés da sua hipótese principal, uma hipótese auxiliar esteja incorreta. E aí a gente chega na tese de Cain-Durren. O que é que diz essa tese de Cain-Durren? Como a gente já falou, né, lembra da nossa cosmovisão, a cosmovisão ela é feita de várias teorias que estão interligadas. Algumas teorias estão mais interligadas do que outras. Então, as teorias que estão no centro é mais difícil de você tirar ela, né, do que as teorias periféricas. Então, quando você testa uma teoria, segundo a tese de Cain-Durren, você não testa uma teoria individualmente. Quando você está testando uma teoria, você está testando a teoria e as hipóteses auxiliares dessa teoria. Tá? Ou seja, qual foi a conclusão que eles chegaram? Que não é possível fazer testes de uma única hipótese isolada. A gente só pode fazer um teste de um grande corpo de crenças. Tá? Então, eles concluíram que talvez não seja possível a existência de experimentos cruciais na ciência. O que é um experimento crucial? É aquele experimento que vai te dizer qual teoria está certa e qual teoria está errada. Por que é que não é possível? Porque você sempre pode eliminar uma das hipóteses auxiliares. Ok? Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos continuar, tá? Então vamos lá. Para a gente ver um problema, né, dos experimentos cruciais, vamos analisar um exemplo que aconteceu historicamente. Então, lá no ano de 1850, você tinha duas teorias que estavam tentando concorrer para ver qual era a melhor explicação para a natureza da luz, tá? Então, quais eram essas teorias? A teoria de Huygens e a teoria de Newton. O que a teoria de Huygens dizia sobre a natureza da luz? Que a luz consiste em ondas transversais propagando-se no meio elástico, o éter. Então seria mais ou menos como uma onda que se propaga numa corda. Isso seria a luz, só que a corda, nesse caso, seria esse meio elástico, que é o éter. Esse éter é diferente do éter lá do Aristóteles. Okay? Esse éter seria mais uma substância que permeia o espaço, né? Enquanto o éter de Aristóteles é o que forma os planetas, o que forma o Sol, enfim, etc. E tinha a teoria de Newton. Segundo a teoria de Newton, a luz ela era constituída de partículas, e essas partículas eram extremamente pequenas e se moviam em altas velocidades. Ok? Então, essas eram as duas teorias concorrentes. E essas duas teorias faziam previsões diferentes quanto à velocidade da luz na água e no ar. Então, a teoria de Huygens, ela dizia que a luz ela viajaria com uma velocidade maior no ar do que na água. Enquanto a teoria de Newton dizia o contrário, que a velocidade da luz deveria ser maior na água do que no ar. Então, como é que você resolve esse problema? Para saber qual teoria está certa, para saber se a luz é uma partícula ou se é uma onda. Você faz um experimento crucial. Esse experimento crucial vai te dar um resultado, e esse resultado vai te apontar qual teoria é a correta. Esse experimento foi realizado em 1850, né, por Léon Foucault. Não vou entrar em detalhes do experimento, mas ele é basicamente o seguinte.
O Foucault lançava uma luz em um espelho, e esse espelho era um espelho giratório, tá? Dependendo se a luz estava se movimentando na água ou no ar, a reflexão dela, ou seja, o raio de luz refletido, ele ia desviar mais para a direita ou mais para a esquerda. Se fosse mais rápido, ia para um lado, se fosse mais lento, ia para o outro lado. Tá? E aí você ia ter certeza do resultado experimental do que era realmente a luz. Então, com esse experimento que o Foucault realizou, ele demonstrou que a luz viajava mais rápido no ar do que na água. E essa previsão era a previsão que confirmava a teoria de Huygens. Então, o Foucault concluiu que a luz deveria ser uma onda. Qual é o problema dessa conclusão? O problema dessa conclusão é que ela não é uma conclusão final, né? Como a gente sabe hoje, quando a gente estuda física moderna, a gente vê que a luz não é exatamente só uma onda, né? Então, 55 anos depois, veio o Albert Einstein, né? O Albert Einstein, ele analisou os resultados experimentais do efeito fotoelétrico realizados por Philippe Lenard, né, os experimentos de efeito fotoelétrico que o Lenard realizou. E o Einstein, através desse experimento do Lenard, mostrou que a luz deveria ser um fenômeno corpuscular. Então, o que é que isso nos mostra? Isso nos mostra que, na verdade, o experimento crucial, né, de Foucault não foi tão crucial assim para dizer qual teoria estava correta, qual teoria estava errada. Tá? Então, a gente pode dizer que, muito provavelmente, não existem experimentos cruciais. Pelo menos nesse sentido de você dizer qual teoria está correta, qual teoria está errada. No caso do experimento do Foucault, o que é que o experimento do Foucault mostrou? Que uma das hipóteses auxiliares da teoria de Newton estava errada. Tá? Mas a ideia geral de que a luz é feita de partículas, isso estava certo. Só que, provavelmente, uma das hipóteses auxiliares, que foram que levaram Newton a concluir que a luz deveria viajar mais rápido na água do que no ar, é o que estava errado. Então, os experimentos cruciais, eles não podem te mostrar se uma teoria está exatamente certa e se uma teoria está exatamente errada. Tá? Mas eles podem te mostrar que existem problemas com as hipóteses auxiliares. Tá? Então, eles mostram que uma teoria ela pode ser inadequada e eles podem influenciar teorias e experimentos do futuro. Até aqui, alguma dúvida? Então, chegamos novamente aqui no método científico. Então, aquele método científico que a gente estava acostumado a ver, né? Olhar para ele como talvez o grande pilar da ciência, na verdade ele também tem seus problemas. Então, quais são os problemas do método científico? O problema é que ele utiliza raciocínios de confirmação e raciocínios de desconfirmação. E os raciocínios de confirmação e desconfirmação, por sua vez, utilizam os raciocínios dedutivos e os raciocínios indutivos e os raciocínios dedutivos. E ambos têm suas limitações. E que não é possível você fazer um teste para comprovar uma hipótese isoladamente. Toda vez que você faz um teste, você está testando a hipótese, mas também as hipóteses auxiliares. Ok? Então, esses são os problemas que o método científico tem. Só que na prática, não é bem assim que a gente utiliza o método científico, tá? Na prática, para a gente decidir se uma teoria é aceita ou não, a gente utiliza ele de uma forma um pouquinho diferente que a gente vai discutir agora. Embora essencialmente sejam muito parecidos, tá? Então, o que é o método que a gente vai tentar definir agora? Esse método ele vai ser um conjunto de requisitos, critérios, regras, padrões, etc., que vão ser empregados na avaliação da teoria. Então, eu vou pegar esses requisitos e vou utilizar eles para avaliar qual teoria é correta. Aí vem a questão: quais seriam esses requisitos? Ou seja, o que uma teoria tem que ter para eu aceitar ela no mosaico? Será que uma teoria tem que ter precisão e acurácia? Primeiro vamos definir o que é precisão e acurácia, tá? Precisão está relacionado a
quantos dos seus dados experimentais chegam ao mesmo resultado. Ok? Então, por exemplo, vamos imaginar que você está fazendo uma analogia aqui. Você está lançando um dardo em um alvo. Então, tem um alvo, né? Circular, tem vários círculos dentro dele, você está lançando um dardo nele. Digamos que você lançou 10 dardos. Esses 10 dardos foram no mesmo ponto. Então você tem uma precisão muito boa. Mas se esse ponto estiver longe do centro do alvo, então sua acurácia não foi tão boa. Tá? Então, quanto mais perto do centro estiverem os dardos, né, maior vai ser sua precisão e maior vai ser sua acurácia. Ok? Então, será que uma teoria tem que ser precisa e acurada para eu aceitar ela? Provavelmente sim, né? Vamos ver. Um exemplo aqui, a queda livre, teoria da queda livre de Galileu. O que é que dizia a teoria de queda livre? Que a distância era proporcional, né, a distância de um corpo em queda é proporcional ao tempo ao quadrado. O que seria necessário para essa teoria ser aceita? Né? O que é que foi necessário para ela ser aceita? Na verdade, bastaria apenas que ela tivesse suas previsões de experimentos e essas previsões estivessem de acordo com os resultados observados, né? Os resultados dos experimentos. Então, por exemplo, uma maçã que está caindo de uma árvore, né? Um objeto caindo de uma árvore. Você faria as previsões com a teoria, então eu prevejo que no tempo tal a distância que ela percorreu é tal, eu prevejo que no tempo tal a distância é tal, é assim até o último dado. Né? Então aqui são suas previsões. E aí você vai e realiza o experimento e vê se os resultados do experimento batem com sua previsão. Os resultados do experimento bateram com sua previsão. Então, ótimo, você aceita a teoria, tá? Então, a gente aceita a teoria porque ela se ajusta aos nossos dados. Será que é só assim que você aceita uma teoria? Se ela for precisa e acurada? Será que isso é o bastante para você aceitar uma teoria? Vamos ver agora o caso da teoria de Newton. Tá? Isso aí foi a teoria de Galileu, agora a teoria de Newton. A teoria de Newton, lá em 1687, ela foi formulada. E, basicamente, a gente tem as leis de Newton. Né? Primeira lei de Newton, segunda lei, terceira lei, lei da gravidade, enfim. Essas juntas formam as leis de Newton. Essas leis, elas conseguiram explicar de forma bem precisa e acurada vários fenômenos que aconteciam na Terra ou no espaço. Então, eram leis precisas e acuradas. Okay? Só que, mesmo assim, ainda demorou muito tempo para essa teoria ela ser aceita no mosaico. Enquanto a teoria de Galileu foi praticamente aceita instantaneamente, essa teoria não foi. Na verdade, a teoria só foi aceita quando as novas previsões dela foram confirmadas. Então, quais eram essas novas previsões que as leis de Newton fizeram? Né? Então, imagine aqui o globo terrestre. O globo terrestre ele tem o diâmetro polar, que é a distância entre um polo a outro, né, diâmetro polar, e o diâmetro equatorial, que é a distância entre dois pontos extremos na linha do Equador. Então, segundo a teoria de Newton, segundo as leis de Newton, a Terra ela deveria ter um formato oblato, ou seja, ela deveria ser achatada nos polos, parecido com o formato de uma tangerina, tá? Isso era uma previsão da teoria de Newton. Até então a gente não sabia exatamente qual era o formato da Terra. Na época, 1730, né, na época que essa teoria foi confirmada, o que era aceito era a teoria de Descartes. O que era que o Descartes dizia? Que a Terra tinha um formato prolato. Então ela era prolata. Ou seja, ela se parecia com um ovo. Mais ou menos com um ovo, né? Então ela era achatada no Equador. Então essa ideia do Descartes era o que fazia parte do mosaico científico da época. Então você tem essas três possíveis, né? Você tem essas três terras possíveis, digamos assim. Claro que eu estou excluindo a Terra plana aqui, tá? Então tem essas três, a Terra tangerina, que é a ideia de Newton, né, achatada nos polos, a Terra como esfera perfeita, ou a Terra meio ovulada, que é a ideia de Descartes, né, com o achatamento no Equador.
Bom, então, se a Terra fosse uma esfera, você mede um ângulo lá no Equador e vê que distância corresponde a esse ângulo, que distância terrestre corresponde a esse ângulo. Se a Terra fosse totalmente esférica, o que a gente esperava era que a distância que você medisse de um mesmo ângulo no Equador deveria ser igual à distância medida no polo. Tá? Então vamos lá. 10 graus. 10 graus corresponde a quantos quilômetros no Equador e quantos quilômetros no polo. Se o resultado fosse o mesmo, aí a Terra era esférica. Se a distância no polo fosse maior que a distância no Equador, então a Terra ela deveria ser oblata. E isso era um ponto a favor da teoria de Newton. Se a distância no Equador fosse maior que a distância no polo, então a Terra deveria ter o formato prolato. Tá? E aí essas eram as previsões das duas teorias e elas foram postas à prova. Né? Então, em 1740, um cientista chamado Maupertuis e seus colegas da Paris Academy realizaram essas medições e comprovaram a oblitude da Terra, ou seja, comprovaram a teoria de Newton de que a Terra era achatada nos polos. Como resultado disso, a teoria de Newton foi aceita nessa época, tá? Em 1740, mas só depois que ela teve as suas previsões confirmadas. Diferentemente da teoria de Galileu, que foi aceita quase que imediatamente. Por que existe essa diferença? Porque algumas teorias bastam explicar os resultados experimentais, enquanto outras precisam fazer previsões. Por que isso acontece, né? Ao que tudo indica, parece que está relacionado a o que a gente vai definir agora, né? Um conceito que a gente vai definir agora, que é o conceito de ontologia. O que é a ontologia? Né? Parece uma coisa difícil, mas é simples. A ontologia são as visões aceitas sobre os tipos de entidades e interações que povoam o mundo. Então, por exemplo, o que é que a gente tem na nossa ontologia do mosaico atual? A gente tem grandezas como carga elétrica, massa, essas são as entidades, né? A gente tem interações, a gente tem campo elétrico, a gente tem força, a gente tem curvatura do espaço-tempo, enfim. Tudo isso são formam, né, todas essas grandezas, essas quantidades, essas coisas, formam a nossa ontologia, tá? Então, será que parece que a nossa atitude quanto à teoria, né, se a gente vai querer que ela faça alguma nova previsão ou não, depende se essa teoria tenta mudar de alguma forma a nossa ontologia. Então, se a teoria não tenta mudar de forma nenhuma a nossa ontologia, que é o caso, por exemplo, da teoria de Galileu, né? Galileu utilizou o quê? Ele só falou que a distância que o corpo percorria era proporcional ao tempo ao quadrado. Veja que ele não criou nada novo. Já existia o conceito de distância, já existia o conceito de tempo. Então, ele não estava criando nada novo a não ser a relação entre essas coisas. Tá? Então, para se tornar aceita, se a teoria não se propõe a mudar a ontologia, para se tornar aceita, a nova teoria deve ajustar os dados conhecidos com mais precisão e acurácia do que a teoria aceita. Só isso. Então, ela só precisa ter precisão e acurácia se ela não quiser mudar a ontologia. Agora, se ela quiser mudar a ontologia, e veja que a teoria de Newton ela vem com outros conceitos, né, como, por exemplo, força gravitacional, então ela está tentando mudar a ontologia aceita. Então, para se tornar aceita, ela vai precisar fazer também, além de ser precisa e acurada, ela vai precisar fazer novas previsões, e essas previsões vão ter que ser observadas. Ok? Alguns exemplos. Por exemplo, lei de Coulomb. A lei de Coulomb foi proposta em 1785, né, pelo Charles Augustin de Coulomb. E a lei da eletrostática, né? O que é que diz a lei da eletrostática? Se tiver duas cargas, uma carga positiva, outra carga negativa, com sinais opostos, né? E uma distância r entre elas, você vai ter uma força de atração. Se as cargas tiverem mesmo sinal, a força vai ser de repulsão. E essa relação pode ser descrita por essa equação aqui, né? Ou seja, a força é proporcional a uma constante, que é esse K,
e é proporcional também ao produto entre as cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, quanto maior as cargas, maior a força, quanto maior a distância, menor a força, tá? Então, essa lei, ela não introduziu nada de novo na ontologia, porque o conceito de força já existia, o conceito de carga já existia, o conceito de distância já existia, tá? Ela só diz qual é a relação entre essas coisas, mas ela não cria nada de novo, nada que mude a ontologia. Por isso, ela só precisou ser provada experimentalmente. Então, utilizando ela, você ia lá, realizava o experimento, e você via que os dados experimentais estavam muito de acordo com o que a teoria estava prevendo. Então, a lei de Coulomb foi aceita, né? Porque se ajustava aos dados e não precisou fazer novas previsões que fossem confirmadas. Ok? Até aqui tudo bem? Continuar. Agora, uma teoria que precisa de novas previsões. A teoria das supercordas, tá? Que é uma teoria atual que a gente busca. Não é uma teoria aceita porque ainda a gente não conseguiu comprovar as previsões dela. Então, atualmente, né, a gente sabe que as partículas elementares, que a gente chama de modelo padrão da física, são as seguintes. A gente tem os quarks, a gente tem os leptons, a gente tem os bósons, tá? Não vou entrar em muito detalhe aqui, vou falar basicamente porque não é importante a gente saber esses detalhes. Mas isso é o que faz parte da ontologia atual. Então, os férmions, que são os quarks e os leptons, é o que compõe a matéria, e os bósons de calibre transmitem as forças, enquanto o bóson de Higgs ele dá massa às partículas. Então, tudo que a gente tem no universo, seja força, seja massa, seja carga, enfim, qualquer coisa, é explicado por uma interação entre todas essas partículas. Ok? Então, esse é o modelo padrão da física quântica. Né? E aí a gente tem as supercordas, que tentam explicar o porquê dessas partículas existirem. Tá? Então, todas as partículas conhecidas, segundo a teoria das supercordas, todas essas partículas e as forças fundamentais, na verdade, elas são resultado de vibrações de pequenas cordas supersimétricas, que são as supercordas. Tá? E essas cordas estão em outras dimensões, enfim. Então, a teoria ela tenta explicar as partículas e as forças conhecidas, postulando a existência das supercordas. Tá? Então, para explicar a existência dessas partículas, você postula a existência dessas supercordas. Ou seja, a teoria está tentando introduzir uma nova entidade, que são as supercordas. Então, ela só vai poder ser aceita se ela tiver novas previsões que sejam confirmadas. Tá? Então, a ausência de novas previsões confirmadas é a razão pela qual a gente ainda não aceita a teoria das supercordas. A gente apenas busca ela. Okay? Como ela tenta fazer tenta introduzir essa nova entidade na nossa ontologia, a gente precisa que ela faça novas previsões para poder ser aceita. Então, concluindo aqui, se um método, aliás, desculpa, se uma teoria vai ser aceita ou não no mosaico, depende se ela tenta mudar a nossa ontologia, né? Então, se ela tentar mudar, para ela se tornar aceita, ela vai ter que fazer novas previsões. Se ela não tentar mudar, basta que ela seja uma teoria precisa e acurada com os dados disponíveis. E isso é o que a gente chama de método hipotético dedutivo, que nada mais é do que o nosso método científico. Então, outra forma de falar aquilo lá que eu falei, né, de mostrar a hipótese, depois a observação, o teste e o resultado do teste, outra forma de você falar sobre o método científico é assim: uma hipótese pode introduzir entidades não observadas. Então, por exemplo, ela pode introduzir partículas, forças, supercordas, etc. Desde que ela preveja algo novo, até então não observado. E algumas dessas novas previsões sejam confirmadas. Ok? Então, entre outras coisas, para que uma teoria seja aceita no nosso mosaico científico atual,
ela tem que satisfazer essas condições. Beleza? Alguma dúvida? Perguntas? Questionamentos? Então, concluindo, né? Se a teoria ela tenta, de alguma forma, colocar novas entidades na nossa ontologia, por exemplo, se eu imaginasse aqui que todas as partículas existentes, na verdade, elas são formadas por pequenos anjinhos, ou pequenas fadas. Essas pequenas fadas é o que cria as partículas que existem. Como eu estou criando uma nova entidade, né, que são essas fadas, essa minha teoria precisa ter uma previsão e essa previsão precisa ser confirmada experimentalmente. Ok? Se eu não tento introduzir nada de novo na ontologia, aí eu só preciso que minha teoria esteja de acordo com os resultados experimentais. Tá? De acordo, que eu diga melhor, ou seja, que ela se adeque melhor aos dados experimentais do que uma teoria anterior. Então, esse é o método hipotético dedutivo, né? Esse é o nosso método científico. Bom, próxima aula. Próxima quinta-feira, a gente vai falar sobre os mecanismos da mudança científica. Então, a gente vai falar sobre novamente, a gente vai voltar a falar sobre o método científico, né? E aí a gente vai discutir na próxima aula essa seguinte questão. Será que existe algum método que é imutável na ciência? Ou seja, esse nosso método científico que a gente utiliza hoje, ele sempre foi assim? Tá? E mais importante, se ele é assim hoje, significa que ele vai ser assim sempre? Então, isso a gente vai discutir na próxima aula. E outra coisa, qual é o mecanismo da mudança científica? A gente sabe que as mudanças ocorrem, né? As teorias, elas mudam com o tempo. Então, uma teoria entra no mosaico científico, enquanto outra teoria concorrente sai do mosaico científico. Mas será que é possível a gente falar em algum tipo de lei que preveja isso, ou que explique essa mudança no mosaico, essas mudanças no mosaico? A gente vai falar também na próxima aula, tá? Então aqui está a nossa bibliografia e sugestões de sites, vídeos e leituras. Ok? Se alguém que tiver curiosidade aí de ler um livro que foi bastante controverso, né, na época, e talvez ainda seja hoje, é esse livro aí do Paul Fairbairn, Contra o Método, tá? Aqui, Contra o Método. Um livro muito bom, só que um pouco polêmico. Ele vai bem de encontro ao que a gente considera como sendo o método científico hoje. Então, ele faz, na verdade, uma crítica a esse método científico estático que muitas vezes a gente acaba utilizando hoje, tá? Bom, então, por hoje era só.